Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e nesse vídeo aqui a gente vai comentar a norma NBC-PG 300, revisão 1, que é a norma que dispõe sobre contadores que prestam serviços, ou seja, contadores externos, tá? Antes da gente começar a comentar aqui essa norma, pessoal, deixa eu pedir duas coisas para você. A primeira é, se você ainda não estiver inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa lá o sininho da notificação, que você vai ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo, tá? Já o segundo pedido é que, se você gostar dessa aula, gostar desse vídeo aqui, deixa uma curtida, dá um joinha, dá um like nele, que nos ajuda muito, tá bom? Agora sim, pessoal, vamos lá para a NBC-PG 300. E aí, só dando uma comentada, tá bom? Seguinte, isso aqui é parte de uma norma internacional, de um texto internacional, produzido pelo IFAC, tá? IFAC. Aqui no Brasil, ele foi traduzido para português, né? E foi dividido em 5 documentos, tá? NBC-PG 100, NBC-PG 200, NBC-PG 300. São 3 normas sobre ética profissional. A primeira mais geral, a segunda a contadores internos e a terceira a contadores externos. E depois tem uma para serviço de auditoria e de revisão, tá? Essas 3 primeiras, elas se interligam muito. E aí vai ter algumas coisas aqui que eu vou passar mais rápido, porque a gente já comentou, principalmente na aula da NBC-PG 100, tá? E aí o seguinte, eu vou deixar o card aqui para você ter acesso à aula da NBC-PG 100, caso você ainda não tenha assistido. E aqui nos comentários também eu vou deixar os links para as aulas da NBC-PG 100 e 200, e caso você queira olhar também, tá? Porque algumas coisas aqui, pessoal, como é uma norma de 31 páginas, eu não vou ler todos os itens, tá? A gente vai comentar o que for de principal. O meu objetivo aqui é que você, ao final, entenda do que é que trata essa norma e alguns pontos relevantes que ela traz, ok? Então, ter visto a NBC-PG 100 antes ajuda bastante a compreender aqui, até porque muita coisa que tem aqui é revisão do que tem na NBC-PG 100, tá? Porque qual é a ideia aqui? Lá na NBC-PG 100, a gente tem alguns princípios fundamentais que todo contador deve seguir, né? E tem uma estrutura conceitual também que ele deve aplicar. E a NBC-PG 100 vai falar o seguinte: algumas situações ameaçam o cumprimento dessa estrutura e ameaçam esses princípios. Então, a NBC-PG 100 vai, basicamente, em resumo, vai dizer o seguinte: eu tenho que identificar essas ameaças, analisar qual é o nível delas e tomar alguma atitude para diminuir ou extinguir essas ameaças aos princípios fundamentais, tá? Então, é basicamente isso. Aqui, nessa norma, vamos tratar de casos mais específicos para quem é contador externo, tá? Então, vamos seguindo aqui, ó. No sumário, né, a gente vê aqui que a gente tem a seção 300, que é basicamente a aplicação da estrutura conceitual. A gente vai passar bem rápido aqui, porque a estrutura conceitual em si a gente já trabalhou lá na NBC-PG 100, tá? E a gente vai tratar situações de conflito de interesse, de nomeação, segunda opinião, honorários, incentivos, custódia e respostas a não conformidades, tá? São situações que podem pôr em risco os princípios que os contadores devem seguir, ok? Então, ó, essa norma aqui, né, ela apresenta exigências em material de aplicação para contadores que prestam serviços, contadores externos, tá? Primeiro ponto aqui que a gente destaca. Independente de se prestarem serviço de asseguração ou não. Se é contador externo, aplica-se essa norma, tá? Essa parte de exigências, material de aplicação, a gente vai passar mais rápido. E aí só uma coisa também que eu já comentei nas outras aulas, mas vou repetir. Algumas numerações aqui, umas vêm com R e outras vêm com um A. Quando tiver R, é algo que você deve obrigatoriamente cumprir. É algo que está aqui na norma que você deve obrigatoriamente cumprir. Quando tiver um A, mas são itens exemplificativos. Tá? Tratam mais de exemplos, de mostrar situações. Quando tem o R, é algo que é obrigatório eu fazer, tá bom?
Então, aqui está basicamente falando aquilo que eu já comentei na introdução, tá? Que a gente tem a 100, a 200, a 300, para que é que serve cada um. E aquela história que eu comentei também. Ó. Primeiro, né? Você tem que saber identificar as ameaças, tá? E as ameaças podem ser várias. Ó. Ameaça de interesse próprio, né? Que eu tenho interesse próprio ali em cima daquilo que eu estou trabalhando. Ameaça de autorrevisão, ameaças de defesa do interesse do cliente, ameaças de questão de familiaridade envolvendo ali o seu trabalho, ameaças de intimidação que você possa sofrer. Né? Então, tudo isso são ameaças que põem em xeque os princípios fundamentais que todo contador precisa seguir. Então, você tem que saber identificar essas ameaças e, segundo, avaliar essas ameaças. Né? Ela está dentro do nível aceitável, então eu não preciso fazer nada, mas continuo monitorando. Né? Vai que isso aí deixa de ser do nível aceitável. Não está? Então eu tenho que tomar alguma atitude. Tá? Então, essa aí é a parte de avaliar essas ameaças. Tá certo? E aí vamos ter diversos exemplos aqui, mas fica aí esse entendimento, tá? E aí, como é que eu trato as ameaças? Né? Uma vez avaliado, como é que eu trato? Então, eu posso fazer o quê? Aplicar salvaguardas, né? Para diminuir ou extinguir essas ameaças, tá? É, como, por exemplo, né, designar, ó, tempo adicional e pessoal qualificado para as tarefas, enfim, utilizar um revisor apropriado. Temos várias opções aí, várias alternativas para tomar essa iniciativa, né, que aqui a gente chama de tratar das ameaças, tá bom? Ter um revisor, comunicar os responsáveis, e aí a gente entra nas sessões mais específicas, começando pela sessão 310, que trata de conflito de interesse. Então, olha, dá uma lida nisso aqui que eu grifei. O conflito de interesse, ele cria ameaças ao cumprimento do princípio de objetividade e pode criar ameaças ao cumprimento de outros princípios fundamentais. Essas ameaças podem ser criadas quando o profissional da contabilidade realiza uma atividade profissional relacionada com um assunto em particular para duas ou mais partes, cujo interesse com relação a esse assunto estão em conflitos. Então, isso gera um conflito de interesse, isso é uma ameaça ao trabalho ao bom trabalho do contador. E B, os interesses do profissional da contabilidade com relação ao assunto em particular e os interesses do cliente para o qual ele presta serviço profissional relacionado com o assunto estão em conflitos. Né? Então, ou eu estou prestando o mesmo serviço para dois clientes que têm conflitos entre si, ou eu, particularmente, tenho um conflito de interesse com o que os clientes esperam. Tá? Isso é o que a gente chama de conflitos de interesse. Então, eu preciso identificar esse tipo de situação. Identificar, avaliar e tratar. Tá bom? E aí a norma vai trazer justamente isso. Né? Eu não devo permitir que esses conflitos comprometam o meu julgamento profissional, tá? E aí vai dando um monte de exemplos aqui, ó, de circunstâncias que podem gerar, né? Vou pegar uns dois aqui para a gente ver. Ó. Prestar serviços ao vendedor e ao comprador com relação à mesma transação. Mais um aqui, ó, para a gente ver. Aconselhar clientes sobre a aquisição do negócio que a firma também está interessada em adquirir. Então, tudo isso pode gerar conflito de interesse, né? Então, eu preciso identificar aquilo que eu tinha falado, né? Identifico a questão de mudança de circunstâncias também, né? Aquilo que eu disse, pode ser algo dentro do aceitável, mas eu preciso continuar monitorando para saber se aquelas circunstâncias mudam ou não. E aí as ameaças, né, que podem acontecer, criado, né, podem ser criadas através desses conflitos de interesse. Ele vai dar alguns exemplos aqui, tá? E uma saída, divulgação e consentimento. Então, eu vou divulgar publicamente sempre que possível, não é? Obviamente, não vou de encontro a nenhuma lei, nem nada desse sentido, mas sempre que possível eu divulgo, né? Que os clientes estão cientes e que tenham anuência para continuar esse tipo de execução de trabalho, tá bom? Então, ponto aqui. Vai trazer mais situações.
tá? É a título mais de exemplos. E se o consentimento explícito for recusado? Então, é o seguinte, não posso ter esse consentimento explícito de que de que todos estão cientes de que eu posso continuar meu trabalho. Então, o que é que eu faço? Eu termino ou me recuso a executar os serviços que resultariam nesse conflito de interesse. Pare de fazer. Ou ainda termino as relações relevantes ou alieno os interesses relevantes para eliminar a ameaça e reduzi-la ao nível aceitável. Então, continuar do jeito que está, não dá. Tá bom? E aí tem a questão de confidencialidade também, né? Eu preciso respeitar a confidencialidade das coisas. Nesse caso, não há muito o que fazer, tá? Porque muitas vezes, ao eu obter esse consentimento, eu posso estar violando uma confidencialidade, né? Isso é complicado, então eu tenho que ponderar essas situações, tá certo? Seção 320. Seção 320 é a segunda aqui, justamente sobre a nomeação do profissional. Como assim? Situação de nomeação de profissional. Aí eu grifei aqui, ó. Ameaças ao cumprimento dos princípios de integridade ou comportamento profissional podem ser criadas, por exemplo, em decorrência de assuntos questionáveis associados com o cliente, proprietário, administração ou suas atividades. Questões que, se conhecidas, podem criar ameaças e incluem o envolvimento de clientes em atividades ilegais, desonestidade, prática de relatório financeiro questionável ou outro comportamento antiético. Então, tá ligado a essa questão, tá? De você pender aí para esse lado ilegal, né? Em resumo, é isso, tá bom? Então, ó, por exemplo, mudanças na nomeação do profissional, né? Então, devo considerar se há razões ou não quando, por exemplo, é solicitado por um cliente potencial substituir outro profissional da contabilidade, ou considera oferecer-se para o trabalho realizado por outro profissional, ou ainda um trabalho que é complementar ou adicional ao trabalho de outro profissional. Sempre tem que ter cuidado nesse tipo aqui de conflito de nomeação, porque justamente eu tenho que entender toda a circunstância que envolve aquilo ali. Eu estou substituindo outro profissional por quê? Né? Será que ele fez alguma coisa errada? Será que ele não atende aos anseios do cliente? Mas por quê? São anseios legais? São anseios que ele poderia cumprir ou não? Né? Então, eu vou substituir ele, ou então eu vou, né, como diz aqui, oferecer isso para trabalho realizado por outro profissional tenha realizado, mas ele não quis entregar, perdão, não quis assinar, eu vou lá. Por que que ele não quis fazer isso? Por que que ele não concluiu? Enfim. Ou ainda eu vou complementar um trabalho de outro profissional, ele está sabendo por que que eu preciso complementar. Então, tem alguma coisa de desonesto, de ilegal nesse tipo de nomeação? Tá? Então, é uma questão que precisa ter muito cuidado, e é sobre isso que vai se discorrer ao longo desses itens aqui, tá? E aí se fala ó, da comunicação com o profissional existente ou antecessor, isso é fundamental para você ficar a par de toda a situação, de todas as nuances, né? Comunicação, ou se for você que está saindo, comunicação com um profissional proposto para também explicar toda a situação, tá? Então, gira basicamente em torno dessa questão, tá? E aí tem a questão de continuidade com o cliente de trabalho, né? Para um trabalho de cliente recorrente, o profissional deve sempre analisar periodicamente se vai continuar ou não o trabalho. É aquilo, né? De estar sempre atento se a situação mudou alguma coisa ou não, tá bom? E aí aqui dentro a gente tem uma seção 321, que é justamente mais específica, diz respeito a isso, mas é mais específico sobre segunda opinião. Como assim? Qual é o risco disso? Aí tem aqui, ó, explicação. O profissional da contabilidade pode ser solicitado a fornecer uma segunda opinião sobre a aplicação de normas ou princípios de auditoria, de apresentação de relatórios ou outros. A, em circunstâncias específicas, ou B, em transações de empresa ou entidade que não é cliente existente ou em nome dela. Então, a ameaça, como, por exemplo, a ameaça de interesse próprio ao cumprimento do princípio da competência profissional de devido zelo, pode ser criada se essa segunda opinião, que é aquilo que você está sendo chamado para prestar, não for baseada
nos mesmos fatos que o profissional da contabilidade existente ou antecessor tinha, ou é baseado em evidência inadequada. Então, percebe o risco aqui que eu tenho que ter cuidado, analisar, investigar e verificar? Estou dando a segunda opinião, estou, mas será que eu tenho a mesma base informacional que os outros tinham? Né? Será que eu estou ciente realmente de tudo? Ou estou chamado para dar uma segunda opinião aqui e estão me escondendo alguma coisa? Ou eu estou tomando isso, né? Eu estou opinando com uma evidência que é inadequada, tá? Então, ou seja, eu estou sendo induzido ao erro ao dar essa segunda opinião. É algo que tem que se observar com bastante cautela e é disso que trata aqui a seção 321, tá bom? Já a seção 330, pessoal, vai tratar de honorários e os tipos de remuneração. É bem interessante, né? Eu grifei 2 pontos aqui para a gente ver. O nível de honorários orçados pode influenciar a capacidade do profissional de contabilidade de executar os seus serviços profissionais de acordo com as normas profissionais. O profissional da contabilidade ele pode orçar qualquer honorário considerado apropriado. Isso é de livre ação dele, tá? Então, orçar honorários mais baixos do que outro profissional, por si só, não tem problema nenhum, não é antiético. Entretanto, o nível dos honorários orçados ele vai criar uma ameaça de interesse próprio ao cumprimento do princípio da competência profissional e devido zelo, se esses honorários forem tão baixos, mas tão baixos, que pode, inclusive, ser difícil de executar o trabalho de acordo com as normas técnicas e profissionais aplicáveis. Então, é aquela história, né? Tenha sempre cuidado ao propor seus honorários. Você pode baixar um pouco mais aqui, ali pode, mas cuidado, porque isso pode gerar um risco à execução do seu trabalho, que eu estou cobrando tão baixo que eu não consigo entregar um serviço mínimo com mínima qualidade aceitável, tá bom? É isso que se trata aqui, essa questão. E outro ponto também diz respeito aos honorários contingentes. Para explicar isso aqui, seria mais ou menos o seguinte, pessoal, é aquele honorário em função do êxito, vamos assim dizer, da economia que eu vou conseguir que a empresa tenha com base nesse meu trabalho, ou do ganho que ela vai ter em alguma questão processual, legal, né? E aí tem esse honorário contingente. E aí tem que ter muito cuidado, né, com isso, porque primeiro tem que entender bem a natureza do trabalho, as faixas de valores de honorários, a base para determinação, né? É, se é, é um assunto muito delicado, tá? É, então, ó, fatores aqui, né, que a gente tem que ter salvaguardas ou cuidados, né? Ó, fazer com que o revisor apropriado que não esteja envolvido na execução do serviço é, observe o trabalho, né? Obter um acordo antecipado por escrito com o cliente sobre essa remuneração, deixar tudo muito bem acertado para não ter problemas mais lá na frente. E aí trata-se também aqui, ó, de honorários ou comissões por indicação. É certo ou errado, né? Então, pode ser uma ameaça de interesse, né? Alguns princípios, pagar ou receber honorários por indicação referente a cliente, tá? Então, o que se vai dizer aqui é que, basicamente, é o seguinte, isso tem que estar pré-determinado e todas as partes envolvidas têm que saber que existe esse tipo de acordo de comissão por indicação. E todas as partes cientes e aceitando, não tem problema. Fugiu desse protocolo é problemático, cria ameaças, é algo que se deve evitar e mitigar, tá bom? Basicamente é isso que se trata aqui nessa parte, ok? A seção 340 que fala sobre os incentivos, né, de presentes e afins, isso aqui é bem recorrente, não é só aqui nessa NBCPG 300, na 100 e na 200 se fala muito sobre isso. Até onde eu devo aceitar presentes, afins, incentivos, né? É, isso aí vai do julgamento profissional, tá? Ó, como diz aqui, ó, vê. O incentivo, né, é o objeto ou situação, ação que é utilizada como meio de influenciar o comportamento de outra pessoa, mas não necessariamente com a intenção de influenciar o comportamento de maneira inadequada. Os incentivos podem variar de atos a fins de menor relevância entre profissionais de contabilidade e clientes existentes, ou em potencial, a atos que resultam em não conformidade com leis e regulamentos. Então, cabe sempre um julgamento profissional aqui, tá?
É um incentivo corriqueiro? É um incentivo que não está, entre aspas, tentando me comprar? Então, tudo bem, não tem problema que eu receba, tá? A menos que, primeiro ponto, né? Esse tipo de incentivo é proibido por lei ou regulamento. Ponto. Não há o que se falar. Se é proibido por lei ou regulamento, não aceito. Fim. Isso aí não há o que discutir. Segundo, não é proibido por lei e regulamento. Aí entra aquilo que eu falei. Então, vamos ver. Ele está tentando, estão fazendo isso com a intenção de influenciar o meu comportamento de maneira inadequada? Se sim, deve-se tratar esse tipo de ameaça. Se não, tudo bem receber. Vai do julgamento do profissional. É tudo bem, tá, mas continue observando, continue analisando, porque essa situação pode mudar. Pode passar a ser um comportamento inadequado, tá? E é disso que trata aqui esse ponto. A determinação se há intenção ou não é um exercício de julgamento profissional, como eu tinha dito, né? Destaquei até aqui. Não só a você, tá? A norma vai tratar também, aqui sem maneira, sem intenção de influenciar, né, o comportamento, eu posso aceitar, mas não só a você, mas também se isso acontece com algum familiar seu imediato ou próximo. As precauções são as mesmas, os cuidados são os mesmos, e o aceite ou recusa desses incentivos e presentes e afins deve passar pelos mesmos critérios, pelos mesmos filtros. É proibido por lei ou por regulamento? Então não aceito, ponto. Não é? Então vamos analisar. Isso aqui está sendo feito de forma a tentar influenciar de maneira adequada o meu trabalho, mesmo não sendo para mim, mas sendo para algum familiar imediato ou próximo? Se está, devo recusar também. Tá bom? E aí segue em cima disso, em cima dessa questão, tá certo? Sobre a custódia de ativo de clientes, né? Eu assumi, né, a salvaguarda, não, eu estou assumindo ali. Vamos dar uma lida aqui nisso que eu grifei. O profissional da contabilidade ele não deve assumir custódia de dinheiro ou outros ativos de clientes, a menos que seja permitido por lei e também de acordo com qualquer condição nas quais essa custódia pode ser assumida. Então, como parte do procedimento de aceitação de clientes e de trabalho relacionado com a assunção de custódia, de dinheiro ou ativo de cliente, o profissional da contabilidade deve sempre fazer indagações sobre a fonte dos ativos e considerar as obrigações legais e regulatórias relacionadas. Tem que ter muito cuidado, né? Sempre que você vai assumir a custódia, num português mais simples, você vai tomar conta, vai assumir uma responsabilidade sobre o dinheiro ou qualquer outro ativo de cliente. Evite, né? E depois, né? Mas tudo bem, eu vi que não é nada ilegal, enfim, assumir. E aí, depois? Devo sempre, ao cumprir todas as leis e regulamentos, manter esses ativos separados do que é meu, da minha firma, né? Usar eles somente com a finalidade original, tá? Então, tem que ter todo esse tipo de cuidado, tá? Então, é disso que trata a seção 350, até curtinha ela. E aí, a gente vem para trás para a seção 360, que é a resposta à não conformidade com leis e regulamentos, tá? Então, primeiro de tudo, objetivos do profissional da contabilidade em relação à não conformidade com leis e regulamentos. Então, ó, ao responder a essa não conformidade, deve cumprir com os princípios de integridade e comportamento profissional, alertar a administração ou os responsáveis pela governança e procurar sempre, né, permitir que eles sanem, reparem ou mitiguem essas consequências ou impedir o cometimento da não conformidade e tomar ações adicionais conforme apropriado no interesse público. Sempre que eu detectar ou tiver suspeita de algo nesse sentido, tá? Isso aqui também não é específico dessa norma aqui no BCPG 300. Isso se fala bastante, tanto na 100 quanto na 200 também, tá? Então, a gente vai passar mais tranquilo por aqui, ó. Então, saber, né, o que é a responsabilidade da administração e das responsabilidades da governança, dos responsáveis pela governança, e também o que é a responsabilidade da contabilidade. Então, ó, pela governança, né, ou administração, não conformidade por parte de cliente, de pessoa responsável, de membro da administração, de outras pessoas que trabalham com o seu cliente, e responsabilidade da contabilidade. É aquilo mais contábil, propriamente dito, né? Como, por exemplo, questão que envolve a auditoria das demonstrações contábeis. Isso aí é responsabilidade
do contador, principalmente na função de auditor, tá? E aí, isso aqui é mais específico para auditoria, eu vou passar um pouco mais rápido aqui. Mas, ó, esse aqui é importante. Se o profissional da contabilidade acredita que a administração está envolvida nessa não conformidade ou suspeita, ele pula essa etapa e já vai discutir o assunto com os responsáveis pela governança, tá? E o certo é você ir para o seu superior imediato, mas se você desconfia que ele está envolvido, você vai lá e discuta esse assunto com a governança especificamente, tá bom? E aqui seguem, né, assuntos mais em relação a isso, né? Tudo que é serviço da contabilidade. Isso aqui a gente vai passar mais rápido, né? Porque diz respeito mais à auditoria em si, tá? Isso é mais específico. Então, ó, então, outro ponto importante, eu divulgo ou não para a autoridade competente. Aí você tem que entender bem da legislação. O que é que a legislação fala? Que você deve ou não divulgar. Então, no primeiro momento, respeite a legislação. Né? Veja que a legislação, a norma ou alguma regra vai falar sobre esse assunto. Tá certo? Então, busque esse tipo de amparo. Se não tiver muito claro, consulte seu órgão de classe, né? Ou alguma entidade, para saber se você deve ou não comunicar e como se portar. Tá bom? E aí outros serviços, né, de não auditoria, mas também que são responsabilidade do contador, a obtenção de entendimento do assunto de tratamento com a administração responsável pela governança, a gente já comentou sobre isso, né? Você tem que comentar com seus superiores e se você desconfiar deles, aí você vai direto para o pessoal da governança para discutir o assunto. Comunicar o assunto também para o auditor externo da entidade, caso ele exista, né? Mas sempre aquilo, tá? Respeitando lei, legislação e normas. Então, ó, o profissional da contabilidade ele deve considerar também se ações adicionais são necessárias ao interesse público. Então, olhei lei, olhei norma, mas é do interesse público que eu tome mais alguma ação, então entra aí de novo o julgamento profissional. Né? E vem de diversos fatores, ó, estrutura legal regulatória, tempestividade de resposta, urgência da situação, eu devo levar tudo isso em conta para saber se eu preciso tomar ações adicionais ou não com relação àquele assunto, tá? Se eu achar que tem alguma violação iminente, né, em circunstâncias excepcionais, ele pode tomar conhecimento de alguma coisa iminente, tá? Tem que comunicar ao profissional mais próximo, né, dentro da hierarquia. E os seus sucessores, se você desconfiar desses mais próximos, tá? Enfim, busca por aconselhamento aquilo também, né? Fazer uma consulta entre sua equipe, é, obter algum aconselhamento jurídico, consultar seu órgão regulador profissional, enfim. A gente já tinha comentado sobre isso, né? Então, eu devo buscar aconselhamento também, tá bom? E basicamente é isso, pessoal. Né? Eu sei que não deu para comentar tudo, é uma norma muito grande, não daria, mas eu acho que aqui a gente comentou os principais pontos, deu para você entender o que é que cada sessão trata, né? O que é que cada sessão dessa tem de importância, tá? E aquele modelinho, a gente tem lá os princípios que a gente deve respeitar e seguir, e basicamente estamos tratando aqui de situação onde eu devo identificar as ameaças, é, verificar o nível delas e como eu trato elas, tá? E o mais aqui são mais exemplos práticos, com um foco maior, nesse caso da NBCPG 300, para os contadores externos, tá bom? E essa foi a aula, tá, pessoal? Esse é o comentário aqui, né? Essa é a aula, é o que a gente tem para hoje, tá? Se você conseguiu terminar aqui tendo uma boa ideia do que está por trás dessa MDCPG 300, do que é que ela aborda, acho que a missão aqui foi cumprida, tá? Se ficou qualquer dúvida ou quer comentar alguma coisa, escreve aqui abaixo que a gente troca uma ideia, beleza? E, no mais, ó, só para fechar aqui o vídeo, repetir aqueles dois pedidos lá do início. Deixa uma curtida aqui se você gostou desse vídeo, tá bom? E se inscreve aqui no canal
Valeu? Um forte abraço e até o próximo vídeo.